Boa noite, amores! Começando mais uma live. Hoje a gente tá fazendo de sábado. A Julinha vai se conectar aqui comigo na escola, que eu estou morrendo de saudade. Você que for entrando, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre pessoas altamente sensíveis. Será que você é uma pessoa altamente sensível? Você já ouviu falar nisso? Fale daí de onde vocês são, como vocês estão nesse sábado, enquanto eu vou me conectando aqui com a Julinha. Mas fiquem, porque vai ser imperdível. A gente vai dar Gente, várias dicas legais. Ai, meu Deus, que saudade! que saudades! Vamos feliz sábado, povo. Tudo bem, amiga? Que saudade de você. Ai, eu Saudade de estar também. aqui. Muita! Eu tô vendo já a nossa família se conectando, o Fê. Ai, tô empolgada aqui. Eu vou Eu colocar o também. tema Gente, fixar aqui. só um PS para quem aí tá entrando, a galera aí do Mídia Amor e tudo. Eu estou sem celular. Sabe o que tá? Tá sem celular na quarentena. Eu estou sobrevivendo. Aí a gente trabalha muito com o celular. Mas enfim, a Paulinha também tá dando um show aí de conteúdo. Mas estou sem celular, por isso estou sumidinha, né, amiga? Eu tô usando o da minha mãe hoje. Salve minha mãe que me emprestou o celular, mas é isso. Boa! Tudo! Mãe da Júlia, muito obrigada por nos ajudar a fazer essa live de hoje, dona Gina. E aí, E hoje o pessoal já está perguntando aí mais do tema que a gente vai falar, enquanto o pessoal vai se conectando, amiga. Quer falar um pouquinho sobre o que são essas pessoas altamente sensíveis? A gente recebeu um pouco dessa demanda de live, das pessoas falando que e são muito emotivas. O que é exatamente isso? Então, a gente hoje vai trazer essa questão da sensibilidade que nem a Paulinha falou. Lá no escola, mais do que até no mídia, né, amiga? A gente posta muito sobre inteligência emocional e Uhum, como nos relacionamentos a pessoa ser mais ou menos sensível afeta e muda a dinâmica, né, das duas pessoas. Então, assim, uhum, a sensibilidade, ela não é nenhum defeito e nenhuma qualidade de alguém. Às vezes, porque a gente fala, putz, a pessoa é super sensível, a gente tende a ver ela como uma pessoa fraca ou uma pessoa mais vulnerável. E isso a gente tende a ver como um defeito, mas e para uma sim. psicóloga, por exemplo, a gente fala, nossa, ela é tão sensível e vê como uma qualidade. Então a gente tende até a atrelar isso a algumas pessoas e ver como defeito e qualidade, quando na verdade não, é um traço de personalidade como qualquer um que a gente tem. Né? Então a Uhum. gente vai hoje discutir um pouco mais sobre isso e também vai ter até um teste que a gente vai colocar aqui para vocês, umas perguntinhas, então fica ligado aí, para você saber se você é altamente sensível ou não, se você não é aquela pessoa que tem muita sensibilidade, né, amiga? Boa! Esse teste é bem legal. A gente vai fazer umas perguntinhas rápidas. E sabe que esse tema de pessoas altamente sensíveis é bem interessante. É um negócio que é muito estudado lá nos Estados Unidos. Acho que pela característica da cultura, das pessoas lá serem mais frias, não são assim, não tem essa coisa do sangue latino, que a gente né, super expressivo, a gente é muito emotivo, a gente fala mesmo. Uhum. E lá nos Estados Unidos, então, tem vários estudos e tem uma psicóloga super famosa que chama Elaine Aron e ela faz esses estudos todos para falar quais são os traços de pessoas que têm essa sensibilidade aflorada, como é que elas podem trabalhar e por que isso existe. Você sabe que 20% da população tem esse traço de ser altamente sensível. Então, uma em cada cinco pessoas tem essa sensibilidade. Todo mundo é sensível, né? Todo mundo tem essa capacidade que a gente Claro. sempre fala aqui de inteligência emocional, de sentir as emoções, de processá-las e de expressá-las. Mas pessoas altamente sensíveis, elas são muito mais perceptivas. Aquele negócio da emoção à flor da pele. Aí o Fê tá falando que ele é manteiga derretida a nível rádio. Com certeza, Fê, você deve ter aí, a gente vai fazer o teste, mas você deve ter essas características, você se enquadra aí nos 20%. E isso não só os seres humanos, mas vários animais, várias espécies de animais também são altamente sensíveis, entram nesse percentual. E o que é bem interessante, amiga, essa estudiosa, Elaine, ela falou que tem esse propósito do porquê que essa parcela das populações tem essa sensibilidade. É porque precisa ter num grupo pessoas que percebam mais o ambiente, que reflitam mais sobre ele, que processem, para que elas também consigam interagir melhor, ter interações sociais mais ricas, para que elas contribuam com essa sensibilidade, trazendo ali essa percepção que os outros não conseguem ter, até a intuição que os outros não conseguem ter. Então, talvez, aqui já dando um pequeno spoiler, mas talvez se você for muito intuitivo, provavelmente você é uma pessoa altamente sensível.
Exatamente, eu acho legal você colocar dessa forma, né? Que 20% aí, em média da população tem essa questão da sensibilidade um pouco mais aflorada, porque a gente passa a ver isso de forma um pouco mais racional, né? Não é os Uhum. sensíveis que são tristes, não tem nada a ver com isso. Na verdade, são como existem pessoas que têm mais personalidade de liderança, e é tudo no nosso grupo de coletivo, né, dos seres humanos, a gente precisa de pessoas com todo tipo aí de personalidade. A galera tá interagindo, o Fê que tinha falado que você falou que ele é manteiga derretida. É, gente, homens são sensíveis também, tá? Só vamos quebrar esse tabu já logo de começo. Mas Boa! homens são sensíveis, Principalmente os homens que seguem aqui o Escolhe o Mídia de Amor. O gostam de um Juliano, que conteúdo tá aí bacana, também. vulnerável. A Caroline falou que ela é muito sensível e eu acho que isso afeta negativamente. Caroline, fica então até o final. A Confirma se gente vai você dar é dicas. sensível com as nossas É, questões. A gente vai dar umas dicas. E aí o Tamiel, se eu não estou errada, daí porque a poesia consegue resgatar em palavras tantos sentimentos perfeito. universais. Concordo, exatamente. A gente vai até tocar um pouquinho numa coisa que tem a ver com a Bravo. arte. Fiquem ligados. Mas, amigo, eu quero saber de você antes da gente começar o testezinho. Você acha que você é uma pessoa altamente sensível? É, só respondendo aí se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, mas para a gente fazer o teste e responder as perguntas, só quem está aqui agora é conectado. Boa. E a Aline também, legal, falando que o marido dela é mais sensível. Eu me considero, amiga, respondendo a sua pergunta, eu me considero uma pessoa altamente sensível. Acho que desde criança eu sempre percebi muito a emoção dos outros. E você sabe que às vezes até isso me deixava muito tensa nos ambientes, porque eu ficava preocupada se os outros também estavam bem, se eles estavam se sentindo à vontade, se. Sabe quando você fica percebendo, nossa, como é que será? Ele deve estar, ele não está muito bem à vontade, porque pessoas altamente sensíveis, elas não são só sensíveis com o sentimento delas. E eu acho que isso é legal a gente falar. As pessoas confundem essa alta sensibilidade com ser muito emotivo. Não necessariamente é você perceber muito o ambiente. Então, eu me considero, porque eu sempre fui dessas de perceber, eu sempre senti muita dor, eu sempre fui sensível também em todas as sensações físicas, então, muito frio, muita dor, eu tendo a sentir as coisas assim de uma forma bastante intensa. E você sabe que antes de entender esse termo e de saber que há uma parcela da população que é assim, eu senti até que é uma coisa normal, que era uma coisa ruim. Lá em casa, tipo, a minha irmã, minha mãe falam: Nossa, Paula, você é muito sensível para toda dor. Eu falo, mas o meu limiar de dor, ele é baixo, eu sinto muita dor mesmo, é da minha característica. E quando você entende que é da sua característica e que tem um motivo para você ser assim, eu acho que você consegue lidar mais assim, em paz com isso, aceitar mais, sabe? Exato, exato. Então, você se considera? Eu tava pensando aqui pra fazer essa live. Eu não sei, gente. Eu acho que não. Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco mais prática, né? Eu acho que às vezes pessoas que nos conhecem bem podem falar mais que a gente, né, amiga? Eu não sei o que você teria a dizer. Mas apesar de eu ser empática, que nem a Paulinha falou, de eu ter também essa preocupação com os outros ao meu redor, de querer saber o que o outro está sentindo, no geral eu não sou muito sensível quando se trata de Uhum. dor, ou, por exemplo, ficar me alterando muito com o humor do lugar, isso não me altera tanto. Então, se a gente for considerar isso, eu não sou muito sensível. Eu acho que eu sou um pouco mais pro lado da praticidade e do objetivo, entendeu? Eu acho Mas que você também você tem uma sensibilidade, acho que dentro do normal, você é bastante equilibrada mesmo. Eu tenho esse problema, eu me afeto muito. Se tô num ambiente que as pessoas estão muito negativas, é difícil eu não me sentir mal. Eu me manter no equilíbrio. Eu acho que é uma das minhas maiores lutas. Tem alguém falando isso também. É, a Jane falando que queria muito poder aprender a controlar essa sensibilidade, até com filme, às vezes o jeito que as pessoas tratam, conversa simples, você fica muito emotiva, né, Jane? A gente vai falar um pouco disso também, só mas o Juliano também trouxe a questão de alguém que tá passando fome na rua. Todo mundo, gente, vai ser sensível numa exato. assim, você vê uma coisa muito triste, não é, putz, fiquei tocado, sou sensível, né? Todo mundo tem a sua parcela de sensibilidade aí. Mas o que a gente tá querendo falar aqui é se você tá naquele, em média, 20% da população que faz o papel de altamente sensível para realmente, que nem a gente vai falar aqui, trazer esse benefício, que a gente vai falar mais no final, de você ter uma parcela aí, você tem uma participação e você pode usar isso ao seu favor. Então é Porque a essa sensibilidade. alta Uhum. sensibilidade, né? Não essa Exato. sensibilidade comum, essa empatia que todo mundo sente, né? A não sei que você seja um coração de pedra, o que vocês a gente sabe que não são. Não, até por seguir essa página, igual a Aline tá falando aqui, o mês de amor mexe com essa sensibilidade.
essa é a intenção, mas para muita gente, tem muitas pessoas que veem os vídeos e não se comovem. Ou se comovem com um vídeo específico e não com outro, sabe? Ah, a minha causa é os animais, eu me comovo muito com vídeo de gatinho, de cachorro, e de repente eu não me comovo tanto com vídeo de criança e etc. Então tem pontos que pegam mais, mas as pessoas que realmente têm essa sensibilidade aflorada, normalmente elas se comovem muito com muitas coisas, né? O Fê tá falando que é meio parecido comigo. Tamo junto, Fê. Dor física. A Fernanda falou que caiu aqui de paraquedas, tá amando, bem-vinda. A família, Bem. Fernanda. E a Liane também tá concordando que ela se sente mal em ambientes, seja determinada energia, né? Seja ela mais triste aí ou mais feliz. Então, amiga, conta pra gente, vamos começar, gente, fiquem ligados, a gente vai começar umas perguntinhas pra você ver se você é altamente sensível ou não. Paulinha, começa aí com a de 1 a... Deixa eu ver se eu coloco a arte certa. Não coloquei. Aí. Quase. Quem pegou, pegou o spoiler aí. Mas fique aí Pegou, pro nosso é muito pequeno rápido. Quem teste. pegou, parabéns. Vamos começar então com as 3 primeiras questões. Quanto mais vocês preencherem, mais sensíveis vocês são. Maior a sensibilidade em relação a tudo. Não quer dizer que se você tiver só os 3 itens e tal, você não é sensível ou você não é. Quanto mais. É só um norte. Um norte, exato. A gente baseou essas pesquisas, como a gente falou, tem muita gente que estuda isso, então essas pessoas chegaram nessas conclusões aí. Quais são as características de pessoas que têm essa sensibilidade aflorada? Primeiro, as pessoas são muito empáticas, foi o que eu falei, assim, e elas são afetadas pelo humor das outras pessoas. Então, o humor, você tá num ambiente ali que a galera tá mal-humorada ou tá reclamando, sabe quando parece que tem uma nuvem pesada? A pessoa é afetada com isso. E aqui, de novo, vou dar um relato pessoal. Eu trabalhei num lugar em que meu ex-chefe, assim, ele era uma pessoa muito difícil de lidar, ele era muito pesado. Essa era uma característica da personalidade que todo mundo conhecia. A gente até brincava que quando ele chegava como se fosse uma nuvem negra, assim, no ambiente. Poxa, que brincadeira, causa. Sacanagem. Coitado, né? Mas ele era, assim, tinha dias que ele não falava bom dia, ele tinha um gênio difícil. E isso me afetava tanto. Era muito difícil eu conseguir manter ali o meu equilíbrio. Eu sentia, eu já sofri até por antecipação, porque eu sentia como se fosse uma nuvem negra, assim. Então, pessoas altamente sensíveis, elas se incomodam mais, porque elas percebem mais o humor e elas querem que todo mundo fique bem. Então, elas ficam percebendo muito isso, são mais empáticas. Então, tem esses dois lados. É uma coisa boa, porque você pode usar essa característica, como a gente vai falar depois. Você pode usar, né, amiga, para se conectar mais às outras pessoas. Certeza. Para conseguir fazer conversas mais empáticas e ter amizades, relações mais profundas. Ao mesmo tempo, você tem que ter muito equilíbrio para saber o que é a sua emoção, que a gente falou do contágio emocional, o que é a sua emoção e o que é a emoção do outro, para que aquilo não te invada e você até não mude o seu estado de humor por causa do outro, né? Boa. Boa. Tô vendo aqui os comentários, só. O Tamiel também falando das iniciativas como Mídia Amor. Boa. A segunda coisa, gente, é que pessoas altamente sensíveis, elas não se afetam só com o estado de humor, não. A gente falou um pouco disso já. A sensibilidade, ela tá em tudo. Ela tá, inclusive, assim, na nossa percepção. Pele, auditiva, o que a gente vê. Então, barulho excessivo do ambiente incomoda. Assim, ir para lugares muito barulhentos, lugares cheios, tipo shows, concertos, muito. Parece que sugam a energia. Como você se sente, amiga, em lugares muito assim? Então, foi o que eu falei. Eu acho, eu tava pensando enquanto estava falando, shows, assim. Eu acho que a gente tem um consciente coletivo como grupo, né? Tipo assim, eu acho que em shows, em movimentos de grupo, a gente sempre acaba sendo alterado por aquela energia em comum. Porque energia é aquele fato que você acaba entrando. No enterro, por exemplo, nem que não seja alguém próximo seu, se você foi porque é sua amiga, você se sente, assim, um pouco mais propenso a estar naquela energia também. Mas, que nem eu falei, no geral, lugares cheios assim, eu acho que depende da minha energia pessoal, TPM, sei lá, as mulheres aqui podem me entender. Às vezes a gente tá um pouco mais sensível, mas não que isso seja afetado pelo externo. Quando eu tenho um pouco mais, dependendo da minha energia própria. Então, eu sou mais neutra nesse aspecto. Boa.
Eu confesso que assim, não é todo lugar. Eu nunca fui uma pessoa que gostei muito de ir pra balada e tal. E eu tenho meu prazo de validade lá naquele lugar. Então eu vou, fico, porque eu me preparo mentalmente. Então, se você falar agora, se a gente não tivesse vivendo uma pandemia, tipo, vamos sair, vamos pra balada. Eu ia falar, ai, Jamais! tem que me preparar. Bom, eu sei que você não faria esse convite porque você pensa como eu, mas vamos para um lugar cheio, um show bem legal. Falaria, bom, vamos. Mas eu preciso fazer essa preparação mental, é muito Total. engraçado. E aí, quando eu chego lá, também eu assimilo muito, eu escolho o que prestar atenção. Porque eu tenho essa coisa, muitos estímulos. E aí, o que acontece é que às vezes eu fico com hiperfoco numa coisa. Eu preciso focar numa coisa e fico desligada do resto do mundo, sabe? Para Paula, conseguir. Paula. Você está aí? Meio isso. Então, evitar. A Júlia, minha xará, tá falando que a psicoterapia tem ajudado muito ela a entender e aceitar a sensibilidade dela como algo bom e que pode fazê-la conectar com as pessoas mais, se expressar melhor. Júlia, a gente Que super concorda. legal. Aliás, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no fim, mas tem muito como a gente usar essa sensibilidade que às vezes a gente pode achar que é assim, um puta de defeito, desculpa a palavra, mas usar ao nosso favor e usar, entender como a gente pode levar isso para se conectar, para ser vulnerável, que é uma baita qualidade. A gente sempre fala aqui que a gente chega vulnerabilidade como força, então sim, concordo que a gente pode sim usar ao nosso favor. Mas tudo isso parte do autoconhecimento. Então a gente tá dando essas diquinhas para você falar, putz, talvez eu seja altamente sensível. Como que eu posso canalizar isso da forma certa? Então esse é o nosso objetivo aqui. Boa. E a galera tá se identificando com esse. Juliana falou que não gosta de lugares fechados, mas você não gosta de lugares fechados ou cheios. O problema de pessoas altamente sensíveis são muitos estímulos ao mesmo tempo. Não é essa claustrofobia que dá essa sensação. A Carol também falou que tem um prazo de validade igual eu. E a Júlia, quanto tempo, Júlia? Falando aí que também precisa se preparar uma Boa. semana. Ou Eu tô seja, assim, todos precisamos de preparação para ir para um barzinho, uma maravilhoso. balada. Feche Tá essa todo mundo live. feliz de estar na Tá live. todo mundo feliz de estar na quarentena na live, né, galera? Então, vambora. Boa. E a outra coisa, além do ambiente, uma terceira característica foi o que eu falei, assim, que eu sinto muito isso também de perceber como as pessoas estão. Então, principalmente se eu recebo alguém, nossa, será que essa pessoa está confortável? Ela está muito tempo em pé? Você tenta se antecipar. O problema disso é, você não fica presente sempre, porque você fica muito preocupado ali, você às vezes fica tenso, você não fica confortável. E você, sabe assim, quando você vai num lugar no jantar e você só fica pensando, nossa, acho que a outra pessoa não é a vibe dela, ela não tá curtindo tanto. Então, pessoas altamente sensíveis pensam muito sobre isso e sobre várias pessoas ao mesmo tempo. Principalmente quanto maior for a conexão, quanto mais querida, mais preocupada ela vai ficar. E isso pode ser uma coisa que é um pouco ruim ali, né, nessa interação. Você se preocupa também, amiga, ou não? Eu acho que me preocupa um pouco. Aliás, tô até mudando a minha questão aqui. Será que eu sou altamente sensível? Não, me preocupa um pouco, mas acho que está conectado com outros traços, que nem eu falei. Eu me considero alguém empática, então acho que isso nasce às vezes dessa preocupação, mas na soma de todas as perguntas que a gente vai fazer, eu acho que eu não me vejo no grupo de altamente sensíveis, não. Mas essa é uma que eu me identifico um pouco. Ai, olha, achei legal o comentário da Leane falando que a professora que realmente não incomoda com o barulho da escola, mas em casa incomoda o volume alto da TV. Talvez o da escola você já esteja acostumada aí, porque faz parte do Sensibilidade seu cotidiano, seletiva. né? Isso Senão você aí. ficaria doida. Não ficaria doida, gente. Barulho da TV também tem essa. A rádio muito alto também me incomoda falar se a música tá chiado, sabe? Coisas, às vezes até sons baixos podem incomodar, porque como eu falei, a sensibilidade até dos sentidos é maior, é mais aguçada dessas pessoas. Então é uma coisa que se explica, viu, gente? Não é uma coisa só, ai, é uma pessoa mais mimimi e tal. Não, não vamos parar com isso. São pessoas que têm um sentido mesmo, limiar para as coisas mais apurado do que a maioria, porque, como eu falei, tem um propósito para isso, elas para interagir mais com o meio ambiente, para perceber outras coisas e até para a arte, né? Como alguém já tinha dito aí, também essas pessoas têm o seu propósito dentro da sociedade. Não é melhor nem não são melhores nem piores, é uma característica. Boa. A galera também tá falando, eu fico agoniada quando passa carro do meu lado. A Carol falou com antecipação, eu sofro. Calma aí que eu vou ir pro meu quarto, gente. Aqui quem sabe faz ao vivo, né? Minha família acabou aqui de estacionar, que eles foram pegar uma pizza. E eu quero o quê? Evitar uma festa de gritos. Então, espera aí. Vamos Boa. E devagarinho, a deixa. Carol tá falando, não entendeu a número 3. Agora ficou um pouquinho mais claro.
Essa 3 é justamente assim, quando você fica preocupado com o conforto dos outros, não só com o seu conforto, porque você percebe mais, mas você percebe também a emoção. Então, esse hiperestímulo não é só das sensações que vêm até você, mas que você já até imagina que os outros estejam, que você queira que todo mundo fique bem. Quanto mais você sentir que as pessoas estão em paz e curtindo aquele ambiente, mais você também curte. Porque você é interferido, você sofre essa transferência de humor. Boa, boa. Juliana falando querendo um pedaço da pizza. Também quero, Juliana, mas vamos controlar. Come Sábado à aí, ao vivo, a gente noite. tá aqui, família. E a Dani tá falando que tem medo do barulho de moto acelerando. Mesmo medo quando eu era menor, saía correndo sempre que eu via. A gente tem certos barulhos que a gente pode ser que odeie, ou enfim, não suporte. De gente que é assim com mastigação. Acho que o Juliano até falou do ronco, não sei se foi ele. Mas é isso. Também não quer dizer que assim, putz. Odeio barulho de lápis. Eu tenho uma aflição com barulho de lápis passando na lousa, assim. Não quer dizer que se você tem um barulho é que você é É altamente sensível. específico, Mas se você isso. sente que está sempre se incomodando com os barulhos e tal, pode ser uma sensibilidade aguçada, né? Então vai do seu bom senso também se responder essas perguntas, tipo, e não se rotular logo de cara. Faz essa análise aí com você mesmo. Boa. Vamos então para outras do teste, amiga. Explica aí Vamos essas lá. Bom, outras. a 4 é meio autoexplicativa, né? Você pode ser que seja altamente sensível se você tá sempre assim, se emocionando com mais facilidade, se você Uhum. chora. E aqui, de novo, não entra aquela questão específica do putz, ver alguém sofrendo na rua. A gente tende a ficar mais emotivo com esses episódios em comum, com um filme extremamente triste, O Diário de uma Paixão. Perfeito. Mas, Amo! gente, assim, tem coisas que assim, são unânimes na Padrão. sociedade. É. Quer Se dizer que você você não se seja. emociona, é porque você tem alguma coisa de errado com você. Exato, aí é psicopata. Brincadeira, começa a rotular as pessoas. Mas, tá me ouvindo bem? Ou tá ruim, amiga? Tô. Tá me ouvindo? Não, tá Tá, beleza. perfeito. Se acontecer alguma coisa, me avisa. Mas, no geral, se você está sempre se emocionando com mais facilidade, que nem a gente falou no primeiro exemplo, você sente a dor do outro com uma profundidade maior, como se fosse sua. Ele começa a chorar, você já sente lagrimando. É um pouco físico e também no coração. A gente sente mais profundamente, assim. Então, se você é alguém que sente as coisas Uhum. muito profundamente, essa é meio direto e reto. Você tende a ser mais altamente sensível, né? Se você está chorando com mais facilidade, enfim. A Lari tá falando altamente sensível, eu sou tudo isso, meu Deus. Tá, ainda tem mais, Lari, para você ver se você se identifica. O Fê tá falando que chorou no filme Marley e eu. Não, todos choramos, Fê, isso faz Ah, parte do Sociedade em Comum. do Tem pacote de ser pra você dar humano. spoiler. Não, mas é isso. O número 4 é esse, um pouco mais óbvio, mas se você é alguém que está com frequência se emocionando, chorando, tendo aquele momento que se você tem que extravasar, pode ser que você seja mais altamente sensível. Você chora bastante, amiga, aquelas direta e reta. Você chora? Ou não tanto? Muito, muito. Acho que É, também são eu tinha fases. falado, né? São fases, assim, né, de sensibilidade. Mas sim, às vezes, dependendo do que a pessoa fala, assim, ou de ver uma cena, às vezes de novela, assim, eu me emociono. Se eu consigo me colocar, justamente por ficar o tempo inteiro, nossa, como será que a outra pessoa tá sentindo e tal? Então, é claro que assim, acho que tem uma coisa, amiga, que cabe a gente falar. A gente fala tanto, ensina tantas ferramentas de inteligência emocional para a gente aprender a sempre manter o nosso equilíbrio, né? E a gente aplica isso, pratica isso. Então, quanto mais a gente vai praticando, eu com certeza, pegar uns anos atrás, eu chorava muito mais, né? Era muito mais descontrolado e tal, assim. Então, hoje eu já consigo manter mais esse equilíbrio aplicando todas as ferramentas que a gente usa aqui. Boa. A Marcela tá falando que chora com facilidade, chega a soluçar com o sofrimento do outro. A Julie também. O Juliano deu um baita spoiler do filme, galera. Vai comentando, porque quem entrar aqui e não viu o filme ainda vai ver esse spoiler. Juliano, não pode dar spoiler do fim. Mas no geral, eu não sou muito assim, já não choro tanto, eu choro muito com filmes ou com algumas histórias, mas eu não tenho esse costume de chorar. Eu tenho uma amiga também que chora muito, assim, todo dia ela tem que chorar, faz parte do checklist e tal. Ela usa aquilo como extravasar, parece que eu tô zoando, né? Mas ela, assim, ela precisa chorar, ela precisa se expressar, ela é altamente sensível. Eu já não sou tanto. Boa. Achei legal o Cadê? Fê aqui falando. A gente fez uma vez uma enquete para ver quantas vezes por semana vocês A gente choravam. E o Fê falou aqui que a média era 3 a 4. Achei super legal ali. Ele, como homem, expressar isso, tem todo esse tabu. eu amo. Acho que na época eu estava ali também na média dos 3.
Boa, Depende nossa. muito, né, do que a gente se conecta. A Rosângela também falando que ela é muito emotiva, tá mais sensível nessa quarentena. O Fê tá lembrando que eu falei que minha amiga me manda foto chorando. Aliás, gente, quem manda foto chorando aí pras amigas, adiciona a gente aí, manda aí nos comentários. Não, eu não. Eu choro, se eu choro 3 vezes por mês é muito. Eu choro muito em ocasiões assim, rezando ou vendo um filme, ocasiões específicas. A Dani lembra até quem é. A gente já estamos aqui apontando nomes. É a Isa mesmo, gente. Ela manda foto chorando, é engraçadíssimo. Mas enfim, ela é altamente sensível, ela precisa se expressar. Eu tô com a Leane, me avisa se eu tô falando certo. Eu também não sou tão emotiva a esse ponto. No número 5, essa dica, essa pergunta para ver se você é altamente sensível, muitos outros. E por isso, você ficou muito indecisa. Será que a Paulinha vai querer isso? Será que ela tá sentindo a mesma coisa que eu? Vai de um restaurante até uma decisão da vida, de um relacionamento. Talvez você tá com alguém, você tá sempre imaginando que os outros estão sentindo. Por quê? Porque você é sensível. Então, o que o outro está sentindo meio que faz até parte do seu leque aí de decisões. Então, você sempre acaba ficando em cima do muro. Uhum, Isso até eu tenho um pouco, assim, eu me identifico com essa. Eu tô sempre considerando o outro lado. Isso é algo até que bom. Você considera que o outro tá sentindo, mas se a gente não tem muito controle perfeito. sobre isso, a gente pode ficar sempre em cima do muro, né? A gente fica muito indecisa Uhum. e isso, na verdade, é ruim pra gente. Ou porque você Pode quer até agradar ser influenciada, né? Muito facilmente, assim, Exato, influenciada. Hum. exatamente, exatamente. A galera ainda tá no tema do choro. Calma aí que a gente já volta pra isso. E porque você quer agradar todo mundo, você pode ter dificuldade de falar não. Eu não sei quem viu um post do Escola, acho que a gente postou hoje, um pouco mais cedo, que são 9 maneiras de você que você não machuque os outros. Porque a gente que quer agradar todo mundo tem muito esse problema de, putz, eu nunca posso dizer não. Porque eu vou estar decepcionando a outra pessoa que quer que eu faça algo, enfim. Então, esse é um lado que pode ser também não muito bom de pessoas altamente sensíveis, né, amiga? Eu sempre tive muita dificuldade de falar não, Boa. mas eu acho também a Uhum. questão da inteligência emocional e muito de maturidade também, né? A gente acaba aprendendo a Maturidade, dizer é. não e respeitar os nossos Hum. próprios. Eu acho que é maturidade. Mas é isso. Vocês têm essa necessidade de agradar os outros? Vocês acham que isso afeta vocês de alguma forma? E se sim, positiva ou negativa? Interajam aí com a gente. Amigas, tem uma coisa nesse ponto? Ou a gente vai pro Boa. 6? Boa, então vamos Eu embora. tenho, eu É, tenho muito parecido com você, dessa indecisão e tal. Amiga, só falar, você tá travando um pouquinho, mas tá? Se eu fizer assim é porque você tá travando. Só pra você vou ficar abrir de a olho. porta. Os espíritos da família são livres, gente. Aqui a gente que nem eu falei, faz ao vivo. Boa. Mas só para esclarecer a Bárbara aí, a pergunta dela, choro de raiva conta? Não necessariamente. Quer dizer que você tem essa sensibilidade para raiva, mas pessoas altamente sensíveis, elas choram, Bárbara, por várias questões, assim, por coisas bobas às vezes, e principalmente por sentirem muito a dor do outro. Ou sentirem muito, se colocarem naquela posição, naquela situação hipotética, às vezes com novela e tal. Então, provavelmente a sua sensibilidade aí está dentro do que a gente falou dos 80% da população, que não é altamente sensível, que tem sensibilidades ali em nível, mas o altamente sensível, assim, é muito emotivo. Mas todo mundo tem essa pessoa altamente sensível na vida, né? Quem tem aí, quem tem dificuldade de conviver com essa pessoa, nem sempre é fácil conviver com uma pessoa altamente sensível, porque ela também é muito preocupada, muito empática, mas ela é muito, às vezes pode ser o que a gente chama de pessoa dodói, que fica magoada fácil, porque assim como ela percebe esses nuances das outras pessoas, ela acha que as outras pessoas também têm que perceber o dela. E é aí que podem começar os conflitos, que a gente tanto fala aqui, os embates de comunicação, como lidar com isso, quando você também convive com uma pessoa altamente sensível, né? Exatamente, a galera tá aqui falando do falar não, tanto a Carol como a Liane concordam que elas estão trabalhando nisso, a gente fala bastante isso na escola. Já a Bárbara fala não bem de boa pra todo mundo. A Lara tá falando que ela chora até quando a internet cai. Lara, talvez isso seja um não, mas é que nem a Paula falou, a gente tem esses 80% da população que são sensíveis, como qualquer ser humano em alguns determinados aspectos, mas se você está sentindo um sim constante, você se identifica com o que a gente está falando e tem mais vindo, talvez você seja altamente sensível, né? E muitos de vocês, que nem as pinturas de Nana falou, eu sou muito, já sabem que são altamente sensíveis, né? Mas a gente vai dar umas dicas aqui de como você pode canalizar isso ao seu favor. Então fiquem ligados. E número 6
é que você costuma se doar de maneira excessiva para as outras pessoas, e isso pode acabar te fazendo uma pessoa altruísta, mas no mau sentido, que é quando você não cuida de si mesmo. Eu tava vendo uma série hoje chamada Queer Eye. Não sei quem já viu na Netflix, se alguém já viu Queer Eye. É muito legal. Basicamente, são aquelas séries de makeover que você vai na casa da pessoa e, enfim, revitaliza a pessoa e muda o look e tal, tal. E eles foram na casa de uma mulher lá no Japão que era exatamente assim. Ela devia ser altamente sensível e ela tinha um lugar para cuidar das pessoas e ela cuidava tanto, se importava tanto que ela nem tinha um quarto para ela. Um quarto, amiga, Nossa. eu dormia num saco de dormir no chão, assim. Muito legal a história, mas enfim, isso pode ser uma coisa ruim se você é altamente sensível e se doa de maneira excessiva. Até você pode cair num relacionamento abusivo, porque você acha que aquela pessoa precisa de você, enfim, você sente as coisas demais, você sente que rola uma dependência, e aí você pode acabar caindo em umas armadilhas aí dessas dinâmicas de relacionamento. Então, cuidado nesse doar-se de maneira excessiva, que às vezes a gente acha que nossa, eu sou ótima, é altruísta e tal, mas aquela autocompaixão, aquele amor próprio e os limites que você tem que estabelecer com você mesmo sempre vem primeiro. Boa. O Fê falando que se identifica muito com o número 6, que ele se preocupa mais com as pessoas do que com os outros. Eu achei legal que a Ká Santos falou que ela costuma se doar, mas ela não se permite passar por situações Boa. abusivas, nem é submissa. Então ela consegue se doar de forma saudável. Isso é muito legal, Ká. A gente vai Boa. conversar um pouco para pessoas que não conseguem, que acham que se doam muito e que recebem pouco dos outros e que muitas vezes se enfiam em relações abusivas. E como eu já falei para vocês, assim, que eu me identifico com ser uma pessoa altamente sensível, isso já aconteceu no passado, em que eu era mais imatura emocionalmente, de me enfiar em situações abusivas, que a outra pessoa percebe que você se doa bastante, e aí ela pede, e você doa porque você está preocupado com o bem-estar. Se aquela pessoa não está bem, você não consegue ficar bem. É Vira um aquele padrão. estado de espírito que depende do outro. Então, pessoas altamente sensíveis entram muito em relação de codependência. É bem complicado. Só que você tomando consciência disso, você fala, opa, você começa a valorizar pessoas, não precisam ser altamente sensíveis como você, mas que se preocupam também com o seu bem-estar e que se preocupam em interagir com essa troca, mantendo essa troca, sabe? Sem só te sugar. Porque você Boa. normalmente vai ser doador. Você vai se preocupar em deixar todo mundo ali bem no ambiente, principalmente um parceiro. E aí, quando você percebe que você tem essa característica, você já vai ficar com anteninhas ligadas aí para não ter pessoas do seu lado, em amizades ou em relações amorosas, que sejam essas pessoas que te suguem, né? Que queiram tudo, Boa. só sejam recebedores, né? E não doem muita coisa. Boa, a Bárbara também me confirmou o que você falou, que ela se doa com limites, porque ela entende que tem pessoas que às vezes passam da linha e aproveitam. E o Fagundes está perguntando se ele está muito atrasado. Gente, para todo mundo que está entrando agora, não tem atrasado, assim, tá no meio, mas vambora. Essa live vai ficar salva depois. Mas a gente está falando sobre alta sensibilidade, a gente está fazendo umas perguntinhas para vocês refletirem se vocês são altamente sensíveis, né, amiga? Mostra aí a Boa. número 7 a 9. A Lari também só tá falando que ela também se preocupa muito com o bem-estar do outro, porque o bem-estar do outro causa o bem-estar e aí faz 100%. Então, é esse cuidado que a gente vai, daqui a pouquinho, falar com o que você precisa fazer para não deixar com que o outro te abuse muito nesse sentido, quando você percebe que você tem essa característica. E Boa. aí, vamos para as outras questões aqui do nosso teste. Outra característica é que é meio que o que eu falei. Pessoas que são altamente sensíveis, elas são sensíveis a tudo. À luz, ao barulho, a pessoas ao redor, ao bem-estar. Então, é aquele hiperestímulo, porque elas têm os sentidos mais aguçados, tá? Então, é uma coisa fisiológica. Elas têm isso no corpo delas. Como eu falei, provavelmente elas vão sentir mais frio, mais calor, mais dor. Então, elas têm essa sensibilidade muito aflorada. E por isso que a gente vai explicar ali nas outras características, mas isso é um efeito em cadeia. Normalmente, essas pessoas são mais intuitivas, então, porque como elas percebem mais o ambiente que está ao redor, elas conseguem já prever melhor as situações. E como elas também conhecem mais as pessoas, elas têm essa capacidade sabe quando você conhece uma pessoa logo de cara e fala, essa pessoa, não sei se ela é muito confiável. Nossa, essa pessoa parece ser ali ponta firme e tal. Ou quando você fala, nossa, eu tenho a sensação de que isso vai dar certo.
Então, são pessoas, não são pessoas videntes, com capacidade aí profética, necessariamente não. Mas são pessoas que, por elas perceberem e captarem tantas informações ao mesmo tempo, elas acabam ficando mais intuitivas, porque elas conseguem assimilar e processar. Provavelmente são pessoas muito mais analíticas, né? Eu sou extremamente analítica, eu penso muito sobre tudo. Então, o fato de eu ficar pensando e analisando todas as situações sim, me deixa uma pessoa mais intuitiva. Não quer dizer que eu acerte sempre, não, longe disso. Mas quer dizer que você já pesque um pouco essas situações do ambiente, porque você está sempre muito atento. Você não está sempre mergulhado nas suas necessidades e sentimentos. Você também está ali prestando atenção nos outros, né? Muito boa, também acho que eu me identifico com essa. Eu também tenho a capacidade, sim, de entender a dinâmica e que nem você falou, muitas vezes eu erro, acho que a gente não pode assumir muitas coisas. Sou intuitivo e começa a assumir coisas da vida das pessoas que está super errado. Mas também se tem alguma coisa no ar, assim, eu tendo a captar. A Bárbara tá falando que ela também é intuitiva, mais chata, né? Tipo eu, mais analítica. Não quer dizer que é mais chata, gente. Uma pessoa que é mais analítica é que no caso a Paula é chata, brincadeira. Gente, Eu sou essa altamente sensível. intimidade que fere, né, amiga? Começa a chorar, enfim. Acabou a live. Tchau. Tchau! Aí a Dani tá falando que tomar cuidado pra intuição não virar neurose. Exato, exatamente isso. Cuidado pra não cair nessas armadilhas. Sou intuitiva, sei tudo. Ou sou intuitiva, tô neurótica. Enfim, tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que tender a ver as coisas de um lado um pouco mais prático, um pouco mais racional. Até se você tá achando que você é altamente sensível nessa live, não é um problema nenhum, gente. A gente não tá dando perguntas aqui pra categorizar ninguém. É mais pra você entender como você pode usar isso ao seu favor. A Rosângela tá falando, eu sou observadora. É relativo com intuitiva? Rosângela, se você sente que ao observar as pessoas por muito tempo, né, a sua vida inteira aí, se você tem essa característica de ser observadora, isso te traz uma percepção aguçada da situação? Você acha que isso aumentou a sua intuição? É você que pode fazer Essa relação, auto-pergunta, né? essa pergunta para Fazer si essa mesma. reflexão. Ao observar, você mais acerta do que erra, quando você tem, às vezes, uma impressão sobre uma situação, sobre alguém, talvez isso te torne uma pessoa, assim, mais intuitiva. Porque tem pessoas que podem ser mais observadoras por serem mais curiosas com o ambiente. Não Também, porque exato, percebem esses estímulos e são mais sensíveis a ele. Então, também exato. é meio que fazer essa pergunta aí para Muitas você mesmo, né? muitas coisas podem culminar num sim para uma pergunta dessas. Muitas outras características da sua personalidade. Então, de novo, respondi sim, sou altamente sensível. Gente, nada é preto no branco. Vai sentindo aí, vai sentindo, lembrando de situações e vai vendo se você se identifica. Mas, que nem a Paulinha falou, não quer dizer, né? Às vezes eu curiosa, às vezes eu tenho interesse naquela situação, observar mais porque me interessa, enfim. Tem várias Boa. coisas que são. Agora, um ponto legal também não é uma regra, mas pessoas altamente sensíveis, elas costumam ter uma inclinação grande para algum lado artístico, porque elas têm essa sensibilidade e elas sentem vontade de extravasar isso, de expressar isso de alguma forma. E é muito bonito quando elas conseguem fazer isso, porque como elas têm esses nuances, sabe, grandes compositores, pessoas que escrevem poemas muito bonitos ou que fazem pinturas ali cheias de detalhes, ou músicas ali que faz, sabe, aquela música que foi um sucesso que fez muita gente chorar pela letra dela. Normalmente essas pessoas têm essa autossensibilidade, porque elas entendem ali, elas captam esses detalhes que fazem os outros se emocionarem. E, mais do que isso, elas também se emocionam com a arte. A arte é uma coisa que as interessa tanto que às vezes de ouvir uma música, eu desde pequenininha, gente, eu ouço qualquer música assim que eu gosto, eu sempre fico, arrepiada, né? Fico feliz ali. Mas tem gente que, sei lá, vê uma pintura e começa a chorar de emoção, de se conectar tanto com aquela arte que fala com ela, é como se aquele quadro falasse com ela. Então tem essa sensibilidade realmente muito aflorada. Total. Eu acho que os artistas tendem a ser mais sensíveis e porque eles sentem bastante e eles tendem a talvez não 100% entender o que são todos esses sentimentos, você direciona isso à arte, que não é para ser compreendida, não é um texto, uma tese de mestrado, né? A arte ela é livre, é uma música, é uma letra, é um poema, é uma pintura que pode ser abstrata. Então eu até nesse sentido gosto, eu sou uma pessoa
pro lado artístico, adoro escrever, sempre gostei de desenhar, vez em sempre eu tô dançando comigo mesma, então eu me expresso muito dessa forma também. Uhum. O Legal. Fagundes parece ser mais casca grossa, tipo, tem É, personalidade. Já a Paula aquelas parece vingativas, né? tranquila, mais calma, posso estar errado. Olha, eu acho que depende, né, amiga? Eu acho que Depende muito, muito, depende imagina. muito, muito tranquila também, assim, mas ao me expressar, Muito. eu sou muito assim, eu falo rápido e falo alto, mas no geral eu tô sempre quieta. E a Acho que Paula você é também. mais calma que eu, sim. A Paula também é calma, mas assim, ah, não sei, amiga, eu acho que a gente tem personalidade parecida, depende do momento. Sei lá. Tanto que algumas pessoas falam, né? Vocês já brigaram e tal, mas não, a gente é Nossa. muito tranquila acho que, de lidar assim. Mas claro, depende do momento. Tem coisas que apertam o calo da gente, tem outras coisas que apertam o meu calo. E aí a gente não vai ser calma e tranquila, porque somos pessoas ali intensas, cheias de emoções, mas que a gente pratica inteligência emocional. Tentamos, né, amiga? Tentamos praticar o que a gente possa, né, gente? Vamos por aí. Boa. A Júlia tá falando muitas das características que eu tenho, das características que ela tem, ela queria ter mais intuição. Eu acho que intuição é um negócio que a gente treina e a gente escuta. Todo ser humano, se você é altamente sensível ou não, você tem aquela fisgadinha no estômago, aquela terceira opinião na sua cabeça. Você sempre tem alguma coisa que te diz. E a gente estava até falando outro dia, né, Paulinha? Não lembro se foi semana passada, eu estava falando que um bom norte do que é a sua intuição, ou do que você deve fazer, é se aquela coisa te traz paz, né? Se você tá em paz com aquela situação. Então, claro que Isso é. assim, você tá num relacionamento, aquilo te traz paz, você tá num ambiente, pode ser que não seja, nossa, o ambiente de paz, o ambiente de meditação, mas o estar ali te traz uma paz, te traz uma confirmação de que, tipo, porque a gente sabe quando tem algo errado, assim. Então, eu acho que uma boa dica para você ter uma intuição melhor, primeiro é você ser curioso para seguir essa voz em você, que às vezes você fala, putz, será? Você tá te falando muito é que tem alguma coisa ali. E outra, é você tentar e depois quebrar a cara. Talvez não seja aquela situação que você achou que era, mas pelo menos você tá tentando aguçar aí sua intuição. Eu acho que vale muito. A Lari tá Perfeito. rindo muito que eu estava falando, amiga. A Lari tava falando, gente, eu estou sentida com essa live, sou eu essa live. Que bom, Lari. Então você tá se identificando aí, uma pessoa altamente sensível. A Bárbara também fala que é artesã, ela canta, ama, adoro. A Dani também concordou que a arte mexe com a gente. O Juliano falou as bandas que ele adora. Eu Ai, vou, tô adorando. É eu vou isso. Acho que todo colocar mundo gosta de aqui. música, né? Quem coloca música pra chorar? Aquelas já entra numa outra. Mas às vezes eu amo música e às vezes eu coloco assim para chorar, pra sentir. Acho que a música nos faz sentir, porque o autor da música escreveu aquilo com muito sentimento, né? É muito bonita essa questão. Boa. Eu acho que aqui eu coloquei o nome da autora, para quem está se identificando muito, quer depois pesquisar mais sobre o assunto, além dos conteúdos que a gente vai pôr na escola, siga uma escola. Mas tem essa autora aí, Elaine Aron, ela tem livros até que ela escreve muito disso, ela é uma especialista nesse assunto, estuda pessoas altamente sensíveis ali. Então, se você se identificou, quer saber mais, quer aprender a lidar mais, além das dicas que a gente vai dar daqui a pouquinho, deixa eu inclusive mudar aqui, porque tem mais, né? Tem as últimas dicas que a Boa, gente tem as vai dar. últimas, gente. Tem as últimas. A 10 é quando você está fazendo alguma coisa e você sabe que está sendo observado, você começa a ficar tão nervoso, sentir aquilo tão à flor da pele, que isso acaba te atrapalhando. Então, normalmente são pessoas que não conseguem trabalhar tanto sob pressão. Né? Você sabe que a pessoa tá olhando sua performance ou na escola, sei lá, aqueles testes que a professora tá passando do lado da mesa. Porque você sente muito, aquilo vai subindo no seu sangue, você começa a ficar nervoso e vários cenários vão, enfim, às vezes isso se traduz como uma crise de ansiedade, ou você não confia nas suas capacidades, você começa a sentir muito aquela situação. E aí, foi por isso até que eu pensei, acho que eu não sou tanto nessa linha, porque eu adoro fazer coisas sob pressão, assim, um relato pessoal, eu trabalhava com produção. Então eu fazia toda a parte de câmeras ao vivo, sabe? Muda para aquele shot, muda para aquele shot. E tipo, põe a letra ao vivo, papapá. E eu adoro essa pressão. E tem Mas se muita você gente no sente que alguém está te observando e te analisando, isso atrapalha? Eu acho que é mais nesse sentido. Não, Não. não é. Não, não. Uhum. Não, eu acho que quanto mais assim, pessoas tinham, eu gostava mais daquela adrenalina, enfim. E é isso que a Paulinha falou. Isso eu nunca tive problema com gente me olhando. Então, se você acha que você tem, você sente aquela energia, você sente muito aquela situação, isso acaba te atrapalhando.
Eu tá assim, falando que eu confesso até que às vezes, dependendo do comentário, se eu percebo que alguém tá prestando atenção em mim, eu perco o foco. Aí eu repito a frase que eu falei, eu perco muito o foco, porque sim, me atrapalha muito na performance. Se eu tô focado na minha atividade, tô falando aqui do tema para vocês de pessoas altamente sensíveis e tal, tô focada, consigo manter minha linha de raciocínio. Alguém fala, ah, para de mexer no seu cabelo. O seu olho. Será que seu olho é verdade? Igual alguém soltou um comentário aí no começo da live. Eu perco o foco. Eu fico, putz, grila, o que eu tava falando? Então reparando em mim. Você fica incomodado. Eu fico muito, gente. Eu fico muito. É uma coisa, realmente, eu acho que eu preencho quase todos os itens aí do checklist. A Paula, nesse eu me encaixo. Eu fiz a live pra mim, Esse gente. Eu tô também. aqui. Não, nesse eu não me encaixo, gente. Assim, pode me observar aquelas, né? Pode me observar, pode falar o que for. Assim, eu juro, assim, graças a Deus, quanto a isso não é um É problema. bom. É bom. Esse faz bem. E o último, gente, a nossa diquinha, a nossa pergunta para vocês verem se identificam, é que você precisa ficar sozinho e recarregar sua energia. E claro, de novo, todo ser humano, é saudável que todo ser humano tenha um espaço para si mesmo e fique sozinho, faça sua meditação, aí qualquer forma aí de relaxamento. Mas normalmente as pessoas que sentem muito acabam ficando aí talvez um pouco mais drenadas ou um pouco, enfim, mais cheias de sentimentos. Você precisa extravasar, ou você se põe num cantinho para chorar, para se recarregar. Então Uhum. você tem esse momento sozinho que mais do que uma terapia é uma necessidade. Então eu tenho muito isso, mas para mim funciona mais com essa coisa terapêutica. Eu gosto de fazer minha meditação, para mim faz parte de um Uhum. ritual matinal que, enfim, me traz, né, saúde, enfim. Mas não é essa necessidade que eu falo, meu Deus, tem muita gente ao meu redor, eu tô sentindo muito essa situação, preciso ficar sozinha. Eu gosto de ficar sozinha, que nem a Rosângela falou, eu gosto, mas não é uma necessidade na maioria das vezes. Boa. É bem o que você falou, assim. Eu acho que a gente precisa entender que talvez esse seja um dos itens mais importantes para as pessoas altamente sensíveis. Eu não gosto de ficar muito tempo sozinha, mas eu preciso, principalmente quando eu fico num ambiente que eu interagi muito, eu falo, me deixa, assim, eu preciso de um momento sozinha, sem estímulo, sabe? Você fica ali sozinha, fazendo alguma outra coisa que você queira, que você sabe que aquilo é tua fonte de energia para você se recarregar. Eu acho que isso é uma das principais características também para você preencher aí no seu checklist. Vão falando o que deu, se vocês preencheram mais aí o check para o sim ou para o não. O da Paula deu 12 sims de 11 perguntas. 110%, assim. 110%. Não, mas muito legal. A Lari tá falando que ela se doa bastante, ela precisa ficar sozinha para perceber que ela se doou muito. Então, às vezes, isso, né, te mostra que você, às vezes, tá um pouco desequilibrado. A Cássia falou que ela é muito 11, ela já saiu no meio de uma briga, fez yoga e voltou para resolver a briga. Eu adoro, gente, adoro esse time inteligente emocionalmente. Só um minutinho que eu preciso fazer uma respiração ali, vai lá, faz e volta. Gosto. A Luara tá perguntando, a Luara falou, primeira live que eu assisto aqui, está perguntando se somos psicólogas. Não de formação, Luara. A gente tem, a Paulinha é bióloga, eu sou comunicadora, mas a gente tem vários cursos na área e na escola a gente posta bastante coisa. Se você gostou dessa live, eu acho que você vai gostar bastante do perfil. Enfim, o Juliano falou que gosta de ficar sozinho. A Júlia falou que parece que todas essas características listadas, se uma pessoa tem todas, parece mais negativo. Falta um pouco de gestão das emoções no caso. Então, Júlia, desde o começo a gente está tentando fazer com que isso não pareça uma coisa difamatória, não pareça uma coisa negativa para alguém que é altamente sensível. Por que a pessoa normalmente acha que é negativo? Porque, putz, se eu tô alguém que eu sou sempre chorando, tô sempre drenado, tô sempre usando isso pro lado negativo, talvez isso se torne algo negativo, mas não tem que ser negativo. Se você é altamente sensível, você não precisa estar do espectro ruim da coisa, tá? Porque Boa. até porque se eu não for uma pessoa que sinto nada, eu também tô ferrado, eu viro um psicopata, cético, e enfim, tô falando de um extremo, tá? Mas a gente pode achar um equilíbrio qualquer que seja o nosso traço da personalidade, né, amigo? Perfeito. Eu acho que o importante é isso. Pessoas que são altamente sensíveis, elas tendem a levar tudo muito pro 8 ou 80. Já vivi muitos anos da minha vida assim. E, Julie, posso te falar que, apesar de eu saber que eu tenho essas características, o fato de você ficar consciente, é aquilo que a gente sempre fala na escola, o fato de você ficar consciente disso te dá poder sobre os seus pensamentos. Fato. Você pode tomar o controle daquilo. Então, você sabe que você vai ser uma pessoa que vai perceber mais, que você vai se incomodar mais com o bem-estar dos outros.
E aí você vai, por exemplo, eu fico pensando, começa a cair um pouco na internet aqui. Eu já fico tensa pensando o que vocês estão achando que estão assistindo a live. Eu falo, cara, eles devem estar achando, putz, que chato assistir uma live que incomoda. Aí ao mesmo tempo se passa alguém, nossa, vocês vão estar ouvindo barulho. Eu fico o tempo inteiro e ao mesmo tempo eu tenho. Só que dentro da minha cabeça eu falo, Paula, foca, tá tudo bem. Se acontecer um problema, não vai ser o pior do mundo, foca no assunto. Então você sabe que isso tá na sua natureza, essa percepção aguçada, mas você começa a aprender a lidar melhor com isso, até para isso não te atrapalhar nas suas interações e para você não ficar uma pessoa aí, desistir de interações, falar, eu fico melhor sozinho mesmo, isso dá muita dor de cabeça, me tira muita energia. E aí você aprende também a focar mais a sua energia em coisas que podem ser realmente mais úteis. Você aprende a canalizar a energia. Eu acho que é aí que está o segredo, né? Você vai ter muita energia, você vai ter muita intensidade, mas aí você vai aprendendo cada vez mais a captar o que é útil e a canalizar o que você quer comunicar, o que você quer expressar no melhor que você tem para oferecer. Eu acho que esse é o principal ponto que uma pessoa altamente sensível pode contribuir mais para o mundo, né, amiga? Boa, boa. Não quero cortar o assunto, mas só respondendo a pinturas da Nana, os dias da live, gente, normalmente a gente faz de segundas e quintas. Como eu falei no começo da live, eu estou sem o meu aparelho de celular, tá? Então a gente está aqui fazendo como dá, mas se Deus quiser, segunda ou talvez terça, amiga, né, nessa semana. Vamos ver. A gente avisa sempre no Escola e aí tá nos stories no começo da semana, sempre tem programação de lives, então sigam lá. A galera tá falando aqui o que eles acham de ficar sozinho. A Luana falou que ela precisa desse tempo sozinha, ainda mais na quarentena com muitas pessoas em casa. Quem se identifica, eu. A Rosângela também, eu amo estar entre pessoas, mas gosto de estar sozinha. A Lari falou que ela foi 11 de 11 no nosso teste aqui, também altamente. Estamos juntas. O Juliana falou, sinto falta dos bilhetes da mãe da Júlia por baixo da porta. Gente, minha mãe, ela é assim, são péssimas. Maravilhosa. A minha mãe, ela me vê falando das lives, aí ela entra pelo celular dela, daí ela fica analisando. Aí uma vez, mais de uma vez, né? Ela manda bilhetes pra me dar dicas do que fazer na live. Por exemplo, eu tava mexendo muito no cabelo em uma, aí ela me manda bilhetes. Eu só vejo entrando uma folhinha sulfite assim, ó. Pare de mexer no cabelo. Enfim, ela nunca mais mandou, Juliano. Saudades também. Agora Assim, tá tipo assim, não risca meu celular onde você vai colocar. Exato, exato. Ou tipo, mexa menos as mãos. Ela é assim, É que ela não tá vendo hoje, né? Você tá com o celular dela. o celular dela, então foi estratégico também. Mas ela é diretora aqui, criativa aqui da live. Mas é isso, amiga, é o que você falou, né? A gente tem que entender essa alta sensibilidade ou não que a gente tem na nossa personalidade e canalizar da melhor forma. Até para pessoas que assistiram essa live e falam, putz, mas eu não sou altamente sensível, né? Para que eu assistir tudo isso? Eu também não me considero altamente sensível, mas eu entendendo as pessoas que são altamente sensíveis, que a gente sempre tem ao nosso redor, a gente pode aprender a lidar melhor com elas. A Paula, a gente é super próxima, pessoalmente, profissionalmente. Então, eu sabendo que ela é altamente sensível, eu consigo entender a perspectiva dela melhor. Eu consigo cuidar até, né, amiga? Se eu sei que ela tá num ambiente que pode estar ali sendo meio confusa, a gente tende a, né, dar um cuidado maior. Num relacionamento, a gente tende a saber se a pessoa vai ficar na defensiva ou não. Enfim, quando a gente não é altamente sensível, mas sabe como lidar com aquilo, a gente tende a ter relacionamentos melhores, né, amiga? A gente tende a ter mais respeito e canalizar aquilo de maneira saudável. Total, e isso eu percebo muito. Tipo, a gente tá numa reunião, num treinamento, nós estamos nessa interação, você sabe que tem coisas que podem me tirar a atenção, você vai tentar evitar que eu perceba essas coisas, ou você vai conter e eu vou ficar mais tranquila com isso. Então, isso é muito legal. Quando a gente percebe as características das pessoas, como você falou, que estão à nossa volta, que a gente tem relacionamentos pessoais, profissionais, para a gente conseguir interagir melhor e cada um aí consegue ser sua melhor versão com o que a gente tem para somar. Eu acho que esse é o principal. Então, o que a gente quis dizer aqui isso é uma característica. Você pode somar muito, porque como a gente falou, tem um propósito. A minoria das pessoas a minoria é altamente sensível, então só 20%. E esses 20% tem esse propósito aí de captar mais as sensações do ambiente, de perceber mais o humor. Então, se são pessoas com mais facilidade de serem empáticas, são pessoas que de repente podem ter uma escuta mais empática, elas podem aí expressar esse melhor potencial nas amizades, sabe? Ter esses relacionamentos mais profundos e sei lá, sabe, tentar agregar mais para o mundo com essa sensibilidade. É um processo, nem sempre vai ser fácil, às vezes você vai querer só chorar e ter seu espaço.
E tá tudo bem. Eu acho que quando você se entende essas características, você se aceita mais e consegue, então, trabalhar mais. O autoconhecimento é sempre, né, amiga, um poder que você pode ter para você. Porque quando você se conhece, conhece seu limiar, sou ou não, qual o meu limiar de sensibilidade? Todo mundo, como a gente falou, é sensível. Qual é o meu limiar? Quando você conhece isso, você tem esse poder na sua mão para você saber quais situações te incomodam, te irritam, te distraem, quais não me distraem, quais eu consigo ser o meu melhor, dar o melhor do meu potencial para as outras pessoas, para eu ficar mais tranquila. E eu evito até, por exemplo, eu sei que notícia ruim vai me fazer mal, eu sei que estar numa roda em que pessoas que falam muita fofoca vai me fazer muito mal. Eu evito essas situações. Eu sei quando eu posso assistir. Se eu tenho algo Boa. importante para fazer no dia, eu não vou entrar naquilo. Se eu preciso me concentrar, eu não vou fazer tal coisa. Eu não vou ficar num ambiente em que eu vou ficar preocupada como as pessoas estão, porque eu preciso me concentrar para dar o meu melhor. E assim a gente vai aprendendo, né? O que é a nossa fonte de energia? Ah, eu preciso ficar sozinha, eu preciso agora ler um livro, eu preciso fazer uma oração, eu preciso escutar uma música. E o que vai me sugar energia? Putz, tem uma pessoa ali que vai me sugar. Se eu não posso agora permitir que minha energia seja sugada, porque eu preciso focar para uma outra Não, coisa, eu vou evitar aquela situação. Então, é esse equilíbrio e balanço que a gente tem que buscar, exato. né? Exatamente, gente. Que a Paulinha fechou aí de forma incrível é isso. É basicamente você aprende ao entender que você é altamente sensível, ao invés de chorar e falar, eu sou altamente sensível. Se ajude, assim, né? A Lari tá aí, a Lari foi a que mais falou que é sensível, concordou com tudo. Entenda, então, que nem a Paulinha falou, o que tira e o que recarrega a sua energia, e aí você vai gerenciando aquilo no seu trabalho, que nem, putz, eu sei que essa pessoa agora não vai me deixar focar. Então, deixa, você se compreende. O autoconhecimento nada mais é do que essa luz que você traz para quem você é. E quanto mais luz, mais você consegue clarear aquelas ideias. Você fala, putz, eu sou totalmente sensível mesmo. Vou canalizar isso. E aí, para as amigas, você é aquela amiga que entende, você é aquela amiga que, putz, é empática, que tem uma escuta super legal, que consegue oferecer um abraço, enfim, a pacificadora da turma. Você consegue usar aquilo a seu favor, né? Você se Perfeito. autoconhece. O Juliano falando Scoot Black do Pierre Jam. Você podia terminar cantando, né? Aquelas que só espirra. Eu já escutei, eu amo essa música, é linda. Gente, eu não conheço essa música. Na verdade, eu devo até conhecer, porque eu já fui num show, mas infelizmente eu vou ficar pra próxima, porque eu não sei a letra. Ah! Infelizmente, se eu soubesse, eu cantava. O Fagundes também perguntou se ficar na defensiva pode atrapalhar. Isso é tema para outra live. Fique ligado aí nas Putz, nossas é comunicações muito legal. defensivas e agressivas. A gente vai falar muito sobre isso nas próximas lives. A Lari Boa. falando que conhece válvulas de escape e tal. Isso é importante, Lari. Agora que você sabe que você é uma pessoa altamente sensível, saiba quais são suas válvulas de escape para os momentos que você precisa se recarregar de energia. E a Julie, fofa, estava sentindo sua falta, falando aí que esse tema foi essencial para ela, porque ela ficou off por causa do TCC e tal, mas fez falta esse autoconhecimento. É bom a gente Adorei, tirar gente, esse sábado à tempo. noite. Amiga, foi legal sábado à noite. Acho que a galera conectou Funcionou, bastante. né? Eu acho Funcionou. que A sim. gente vai colocando as programações aqui na escola. Essa semana nova tem novas lives, novas coisas, então fiquem ligados. Muito obrigada para quem participou. Tava morrendo de saudade, né, amiga? De você também, de Eu tô todo com saudade. Foi estranho fazer a live na segunda sem você. Obrigada a eu todo sei. mundo, Lari, A dinâmica é Júlia. muito Fique boa. ligado no Escola. Como a Júlia falou, a gente lança a programação. Provavelmente vai ter live segunda, a gente ainda não sabe. Mas fiquem ligados para a gente se conectar, fazer essa troca de ideias. A gente ama escutar vocês e a qualidade das nossas lives depende dessa nossa interação juntos. E é isso. É isso, gente. Beijos enormes. Bom sábado, bom domingo. E a gente se vê na Agora eu quero próxima. um pedaço de pizza. Eu também. Manda para cá, Ai, Ju. gente, eu também. Por isso eu quero desligar para ir comer. Brincadeira. Nem deve ter. Um beijo, gente. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijos. Beijo.